Bom, olá a todos. Mais um vídeo da série que eu estou abordando agora, né? Jesus antes de Jesus. Dessa vez sobre Buda. Eu ia falar sobre Mitra, né? Mas só que como tinha falado sobre Krishna, que é uma religião oriental que surgiu lá na Índia, eu achei que era melhor falar de Buda, até porque dá para dar uma continuidade para quem viu o vídeo anterior e até uma explicação final como essas religiões acabaram podendo ter influenciado Roma, tá bom? O aviso que eu sempre coloco é mostrar alguns aspectos semelhantes entre a vida de Buda e Jesus. Conforme já vimos nos vídeos anteriores dessa série, muitos personagens, né, anteriores a Jesus têm uma similaridade ou outra, né, com a sua história. E no fim dessa série, que eu acho que ainda vai levar um tempo, porque ainda tem muitos outros personagens que eu quero abordar, nós vamos retirar as semelhanças, né, e ver o que nós podemos enxergar de um Jesus histórico. Porque se a gente for tirando tudo isso aqui que possa ter tido influência de outros personagens, como aqui eu já mostrei o Yeshua Bem-Estada, o Jesus de Josefa, Apolônio de Tiana, o Dimiurgo de Filon de Alexandria, o Imperador Vespasiano, o Asclépio, Yeshua Ben Pandira, o Cresto dos Essênios, o deus Baco, Hércules, Perseu e Krishna. Então, talvez a gente consiga enxergar um pouco do personagem histórico que possa ter existido chamado Jesus, tá bom? Só lembrando que são histórias diferentes, de personagens diferentes, de épocas diferentes, tá? Para ninguém poder dizer que eu estou sendo tendencioso. Não, são histórias diferentes. O que a gente está analisando aqui é apenas uma hipótese de uma história ter podido ter influenciado uma outra e vice-versa, tá? E eu vou explicar isso aqui no final desse artigo, tá? Então vamos falar um pouco agora de Buda. O texto a seguir foi extraído do livro O Caminho Budista, uma breve introdução. Mas aqui é só um trechinho, um resuminho, tá? Sobre Buda, que é de S. Ema Shagduk Tuku. Não consigo nem falar esse nome direito. Vamos lá. Buda nasceu há cerca de 2.500 anos como Siddhartha Gautama. Então esse era o nome dele, tá? Buda é um título que quer dizer o iluminado. O Siddhartha Gautama era o filho do rei Shakya, na região de Lumbini, na divisão do Nepal com a Índia. Só um detalhe aqui, uma semelhança, que também era de família real que nem Krishna. Eu até esqueci de colocar naquela tabelinha de Krishna, mas é mais um personagem, ou mais um messias solar, que é filho de um rei, é de família real. Assim que nem Jesus era descendente de Davi, segundo o Novo Testamento, tá? Ele nasceu na região de Lumbini, na divisão do Nepal com a Índia. Nasceu no clã Shakya, no início do período Magadha, que seria 540 ou 420, até 424 aproximadamente, antes de Cristo. Ou seja, Buda é de uns 6 séculos, né? 5 séculos, perdão, antes de Cristo, tá? E o seu nascimento foi antecipado por sinais auspiciosos. Dentre esses sinais, algumas vertentes do budismo falam que estrelas anunciaram o sinal de Buda, que nem aqui em Jesus, ó. Eis que uma estrela que tinham visto no Oriente, as estrelas que guiaram os magos, tá? E entre esses sinais também tinha o sonho de que a rainha Maya Devi, ou seja, a Virgem Maia, como é conhecida, sua mãe teve com um elefante branco, que dissolvia em seu útero. Então o nascimento de Buda também foi uma concepção meia que miraculosa, né? Porque isso aqui ninguém sabe se significa um nascimento virginal ou apenas um sonho profético, né, que a Virgem Maya Devi teve, tá? O sonho indicava que o futuro Buda, naquele momento no reino dos deuses, decidiria renascer no reino humano para beneficiar os seres humanos. Antes disso, ela havia purificado o karma e gerado mérito por 3 incomensuráveis eons, que seriam gerações. O príncipe Siddhartha Gautama nasceu de uma forma miraculosa durante uma peregrinação. Isso aqui também me chama a atenção, né, porque a Virgem Maya Devi, Maya Devi, isso mesmo, ela estava durante uma peregrinação, né, o que lembra também um pouco a história de Jesus, né, que é quando eles estavam peregrinando por causa do censo lá que foi feito por Herodes. Então ele não nasceu onde ele estava originalmente, foi durante uma peregrinação. E durante essa peregrinação, que a rainha Maya Devi fez a casa de seus familiares, parecido também aqui com Jesus, que era a casa da família de José. Ela sustentou-se no ramo de uma árvore e o príncipe nasceu pela lateral de seu ventre. Logo após o nascimento, o bebê deu 7 passos em cada uma das direções cardeais, e onde ele pisava surgiu uma flor de lótus. A criança dizia: "Eu sou o melhor ser." O desejo do rei Shakya era de que o príncipe Siddhartha Gautama fosse o detentor da coroa, ou seja, governasse no seu lugar. E por isso não lhe era permitido sair do palácio. Por que não, Ronaldo? Porque o rei havia sido prevenido por profetas de que se o seu filho presenciasse o sofrimento, ele ia renunciar ao seu futuro como rei, né, monarca, e ele se tornaria um líder espiritual. Então, por essa razão, os portões do palácio eram mantidos trancados e os guardas vigiavam seus passos. Então isso aqui que havia sido profetizado por profetas também lembra Jesus lá do Novo Testamento,
que segundo o Novo Testamento o seu nascimento havia sido predito, né, por profetas. Aí o príncipe foi treinado em todas as artes e habilidades esperadas de um rei, né? Casou-se até os 29 anos e viveu um cotidiano de conforto e prazeres. Então, só para vocês entenderem aqui, a profecia dizia o seguinte de Buda, que ou ele ia ser um rei que ia governar todo o mundo, ia ser um rei tão poderoso que todo mundo ia viver sob o governo dele, né, do Siddhartha Gautama, ou ele ia descobrir os sofrimentos humanos, então ele ia ser um rei que ia libertar as pessoas do sofrimento humano, um ser espiritual, e não um rei terreno. Parecido com a história de Jesus, que em vez de ser o rei dos judeus, que os judeus esperavam, alguém que fosse governar em Israel, ele preferiu ser um líder espiritual e acabar com os sofrimentos do mundo. Então tem essa semelhança. Outra semelhança que eu notei aqui, ó, é que Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele viveu preso lá no palácio, cercado de luxos e riqueza pelo pai dele, justamente para impedir que ele visse o sofrimento, até os 29 anos. Aí depois dos 29 anos ele começou o seu ministério. É parecido com Jesus, né, que segundo Lucas, ele começou o seu ministério com a mesma idade aqui, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, ou seja, 29 anos. Aí um dia, no entanto, ele saiu do palácio. Aí ele viu três coisas. Ele viu um cadáver, né? Ele descobriu o que era a morte. Ele viu um homem velho, né? Ele descobriu as dificuldades da velhice. E ele viu um homem santo, calmo e pacífico. Essas três visões inspiraram o Buda. Só lembrando que aqui também a ordem cronológica eu já vi diferente, tá? Uns dizem que primeiro ele viu um velho, ele não sabia o que era aquilo. Aí o servo explicou para ele, aquilo é um velho, majestade. Todos nós vamos passar por aquilo. Aí depois ele viu a morte, aí ele ficou chocado, né, com a morte. O servo dele explicou que todo mundo morreria. E por fim ele viu esse homem santo, que era tipo um monge budista da época, né, daqueles monges tibetanos. E aí isso teria inspirado ele, né, a atingir a iluminação, falando, eu quero ser assim, eu quero ser um homem santo, tá? Ao perceber o sofrimento da existência cíclica de morte e renascimento, Siddhartha Gautama não encontrou mais sentido em permanecer morando no palácio. Ele decidiu procurar um caminho que levasse à liberdade total do sofrimento, o que lembra Jesus, e dessa maneira ele renunciou à vida como um príncipe. Uma noite, enquanto todos dormiam, deuses os ajudaram, permitindo que seu cavalo voasse pela janela do quarto, e assim ele e o seu atendente fugiram, longe dos portões do palácio. Ele se despojou das roupas de príncipe, de seu cabelo e de seu cavalo, e despediu-se do companheiro. Depois Buda passou mais de 50 anos pregando, então aqui é mais ou menos um resumo da história de Buda, tá? Vamos ver outras semelhanças. Buda jejuou por 40 dias sobre uma árvore sagrada, onde ele foi tentado por um demônio chamado Mara, que lhe oferecia prazeres do mundo. Siddhartha foi tentado por Mara, o senhor deste mundo, que ofereceu para Siddhartha poder para governar o mundo inteiro e sugeriu que ele poderia ser capaz de usar esse poder para forçar a iluminação à humanidade. O que lembra Jesus, né, que foi jejuar por 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo, onde o diabo também ofereceu para Jesus para ele poder governar todo o mundo. Então, fica aí ao critério de cada um as semelhanças, ok? Em Jakata 190, que é um dos textos sagrados do budismo, lemos sobre o discípulo piedoso que caminha sobre a água enquanto ele está cheio de fé em Buda, porque Buda também caminhou sobre as águas e antes de Cristo. Mas esse discípulo começa a afundar quando a sua crença muda. No Jataka 7:8, o Buda alimenta os seus 500 irmãos com um único bolo, que foi colocado numa tigela. O que lembra Jesus, né, que alimentou uma multidão 2 vezes, multiplicando os pães e peixes. E é muito mais do que o que é esquerda tem que ser jogado fora. Então aqui é a citação, está no Anguttara Nikaya, capítulo 3, versículo 60. Ele anda por sobre as águas sem parti-las, como se estivesse em terra firme. Isso antes de Cristo, lá no Novo Testamento. E aqui você vê a mesma passagem no Novo Testamento, onde Jesus está andando sobre as águas, ele chama Pedro, aí Pedro começa a afundar, e Jesus fala, ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui é uma imagem, ó, uma imagem meramente alegórica, tá, que eu peguei no Google. Em um trabalho atrasado budista, o Pundarika, ou seja, mais recente, Sadharma, há uma parábola que tem uma estreita semelhança com o filho pródigo. E tem outras parábolas também que lembram as parábolas do semeador ou do ácaro da viúva, porque Buda também ensinava por parábolas. Embora existam versões diferentes sobre a morte de Buda, há uma história sobre um tremor de terra, que lembra Jesus, né, quando morreu, que a terra tremeu, etc. e tal, e outros incidentes estranhos que aconteceu quando Buda morreu. Alguns ensinos de Buda e de Jesus.
Buda disse que o homem sábio faça o correto, um tesouro que os outros não podem partilhar e que nenhum ladrão pode roubar. Um tesouro que não fica para trás. Aqui está a referência. É parecido com o que Jesus disse, né? Para não acumular tesouros na terra, mas no céu. Buda também disse: é mais fácil ver os erros dos outros do que os próprios erros. É muito difícil enxergar os próprios defeitos. Espalham-se os defeitos dos outros como palha ao vento, mas escondem-se os próprios erros como um jogador trapaceiro. Lembra o que Jesus falou? Porque a pessoa enxerga um cisco no olho do outro e não vê a trave no seu olho? Eram dois sábios, né? Sem dúvida nenhuma. Buda também disse: a pessoa má fala com falsidade, acorrentando os pensamentos a palavras. Aquele que fala mal e rejeita o que é verdadeiramente justo não é sábio. Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do tesouro do coração, e o mal retira coisas mal, pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha, tem muito pastor que tinha que ler essa parábola aqui de Jesus, viu? Pastor evangélico, porque nos grupos aí que eu faço parte, eu vejo pastores tão agressivos, até ameaças de morte. Eu até compartilhei lá no meu grupo, para o pessoal ver uma época, um querendo até assassinar o outro. Então eles deviam aprender um pouco mais com a filosofia de Jesus, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora vamos lá, a questão que eu falei lá no começo do vídeo. Ah, Ronaldo, mas o budismo é lá do Oriente, da Ásia, né? Começou lá na Índia, se espalhou pela China, não tem nada a ver com Roma, Grécia, com a cultura helênica lá que possa ter influenciado o Novo Testamento. A história do budismo desenvolve-se desde o século 6 a.C. até o presente, começando com o nascimento de Siddhartha Gautama, e durante esse período a religião evoluiu à medida que encontrou diferentes países e culturas. Por isso tem tradições diferentes do budismo, tá, pessoal? Acrescentando ao fundo indiano inicial elementos culturais da onde oriundos do helenismo. Aqui eu estou usando um artigo muito bom do Wikipedia, tá, como base. Quem quiser ver pode ver aqui, ó. Vocês vão ver como que teve uma aculturação entre as duas culturas. Aí bem como da Ásia Central, do Sudeste Asiático e Extremo Oriente. No processo, o budismo alcançou uma expansão territorial considerável, ao ponto de influenciar de uma forma ou outra quase todo o continente asiático. Alguns dos éditos de Asoka, que eu acho que foi um grande propagador do budismo, revelam que o seu esforço em difundir o budismo pelo mundo helenístico, ou seja, o mundo grego, que na época formava um espaço coeso que ia da fronteira da Índia até a Grécia. Os éditos não mostram um claro entendimento da organização política do mundo helenístico. Os nomes e a localização dos principais monarcas da época são indicados. Os monarcas helenísticos, como Antíoco Epífanes, que é o Antíoco II do Império Seleucida, daquele que a gente fala tanto aqui no canal, Ptolomeu II, Filadelfo do Egito, Antígono Gônatas da Macedônia, Magas de Cirene e Alexandre II de Épiro são apresentados como alvos da mensagem budista. Então isso mostra que sim, o budismo chegou a influenciar o helenismo grego e muito antes de Cristo. Nós estamos falando aqui da época de Antíoco Epífanes, ou seja, no período grego. Para além disso, de acordo com as fontes em Pali, alguns dos emissários de Asoka eram monges budistas de origem grega, o que revela intercâmbios culturais entre as duas culturas, entre a cultura grega antes de Cristo e a cultura oriental. Por quê? Porque eles citam esses nomes aqui, ó, lá no budismo, nesses documentos antigos, é claro. Não se sabe até que ponto esses contatos podem ter sido influentes, então isso aqui nós estamos apenas conjecturando, tá? Mas alguns autores apontam para a existência na época de um certo sincretismo entre o pensamento helenístico e o budismo. Esse sincretismo, só fazer uma pausa aqui, talvez explicaria o fato de tantos personagens nascerem de virgens, a terem nascimentos anunciados por sinais, nascimentos miraculosos, enfim. Poderia ser até uma explicação lógica, né? Poderia ter havido um sincretismo, uma aculturação entre essas crenças. Ou a não ser que seja uma grande coincidência, né? Que deuses gregos e deuses orientais tenham nascido de virgem, né? Vai ver, ninguém fazia sexo, né, naquela época. Vai ver, o sexo é uma concepção moderna. É conhecida a existência de comunidades budistas em cidades do mundo helênico, como Alexandria, no Egito, e aponta-se influências do budismo Theravada na ordem de terapeuta. Essas ordens de terapeutas é aquela coisa dos helenísticos, tá? Nas regiões a ocidente do subcontinente indiano, existiam reinos gregos na Bactria, que é o norte do Afeganistão. Então teve uma influência grega no Afeganistão, assim como tinham comunidades budistas em Alexandria, no Egito, antes de Cristo. Desde o tempo da conquista de Alexandre Magno, que é Alexandre o Grande, em 326 a.C. Cronologicamente, surgiria primeiro o reino dos Seleucidas e mais tarde o reino grego bactriano. O reino grego bactriano, Demétrio I invadiu a Índia até Paliputra em 180 a.C.,
tendo estabelecido um reino indo-grego que duraria em partes do norte da Índia até o século I antes de Cristo. Então tudo isso aqui nós estamos falando antes de Cristo, tá, pessoal? A interação entre a cultura helenística e budista pode ter tido alguma influência sobre a evolução do Mahayana, pois essa tradição, que é uma das muitas tradições budistas, eu acho que são 3 as principais, apresenta uma perspectiva filosófica e um tratamento de Buda como um deus, o que faz lembrar os deuses gregos. Só fazer mais uma pausa aqui. O budismo é uma religião não teísta, eles não têm uma concepção de Deus. Mas esse segmento aqui, essa tradição budista que é a Mahayana, eles falam que Buda é uma divindade, né? Ele se tornou um homem-deus, um ser iluminado, o que lembra muito o que os gregos faziam com seus deuses, com seus homens, né? Homens-deuses. Inclusive eu já fiz um vídeo dessa série onde eu mostrei, né, os deuses gregos, Hércules, Baco, Perseu, Asclépio, dentre outros, tá? É também por essa altura que surgem as primeiras representações antropomórficas de Buda, o que não havia antigamente, o que pode ter sido uma influência grega. Se considerarmos que Siddhartha Gautama foi o primeiro Buda histórico, né, o primeiro iluminado, pois segundo a tradição oral existiram outros homens, né, que atingiram a iluminação, outros Budas antes dele, e que Siddhartha Gautama nasceu entre 563 e 483 a.C., e se nós considerarmos que Alexandre o Grande reinou entre 336 e 323 a.C., então ou Buda Shakyamuni influenciou o helenismo, ou foi Alexandre o Grande que influenciou o budismo. Ou seja, de alguma forma, um tipo de influência, aculturação, sincretismo, houve sim entre as duas culturas e muito anterior a Cristo, ok? A hipótese de que o helenismo influenciou as exéquias de Buda Shakyamuni é discutida na tese de Aldrovandi, tá? Então, cada um tire suas conclusões. O fato é que você vê muitas similaridades entre essa história que eu mostrei para vocês de Buda, entre algumas histórias dos personagens gregos, lá dos deuses gregos, e da história de Jesus, que só vai surgir depois do século zero, né, digamos assim, só depois de Cristo. E quais são as semelhanças que nós vimos aqui? Buda e Jesus nasceram de família real, sinais anunciaram seu nascimento, nasceu durante uma viagem, foi profetizado, começou seu ministério com quase 30 anos, jejuou por 40 dias, foi tentado por um demônio, andou sobre as águas com um discípulo que afundou, alimentou pessoas multiplicando bolos, no caso de Jesus, pães e peixes, ensinava por parábolas, pregava o desapego material, queria eliminar o sofrimento do mundo e quando morreu houveram acontecimentos estranhos. Essas concepções já vinham dentre essas culturas por aculturação. Então, aí cada um tire suas conclusões. Se o cristianismo foi influenciado por essas concepções que já vinham chegado em Roma ou vice-versa, vai ao critério de cada um, ok? E a nossa tabelinha agora ficou menor com mais um personagem. Nós temos todos esses daqui. Agora eu vou ter que começar uma outra tabela que agora vamos falar de outros personagens. Talvez no próximo vídeo eu fale sobre Mitra, ok? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.